Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao canal Conhecimentos de Física. E a gente está começando aqui uma série de vídeos com formato de pequenos relatos sobre atividades acadêmicas de uma maneira assim ampla. Por exemplo, hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a participação de eventos ou em eventos científicos por parte de membros do nosso grupo de pesquisa. Temos aqui a ilustre presença do nosso querido Samuel e a presença do nosso querido Francisco. Então, já sem delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Samuel para destacar um pouquinho das suas experiências, né, nos últimos meses. Acho que já tem alguns meses, né, Samuel? E depois, na sequência, já passo para o Francisco. Então, recentemente, remontando lá do final do ano passado, apareceu a oportunidade de participar de um evento, uma escola avançada de física experimental no CBPF. E eu trouxe essa oportunidade, essa questão pro professor. Ele falou, não, você tem que ir, vai ser... Falei isso? Foi, o senhor na hora falou, não, tem que ir porque faz parte, vai ser muito legal. E isso me animou bastante. E naquela época era ainda uma questão, porque eu teria que ficar 2 semanas no Rio de Janeiro. Na verdade, não era tão curta a escola, né? Uhum. Eram 2 semanas de aulas todos os dias. E eu ficaria sozinho pela primeira vez num outro estado, numa outra cidade. Só que desde o momento que eu trouxe a proposta, a ideia de ir para o CBPF, o professor me deu total apoio, deu mais que 100% de apoio. E como é que foi lá? Foram 2 semanas, aí você chegou, assistiu palestras, fez atividades no laboratório, desenvolveu, como que foi? No primeiro dia foi um dia só de palestras, onde a gente estava conhecendo os professores que iam dar os módulos. E logo na terça, né, o primeiro dia do evento foi numa segunda-feira, logo na terça-feira já começou as atividades dos módulos. E o que eram esses módulos, né? A escola ela era dividida em 15 módulos, se eu não me engano, e cada um deles era um tópico específico. Eu, em especial, escolhi o tópico de efeitos de forte correlação eletrônica, que tem a ver aí com a iniciação científica, com o TCC e tudo mais. Sim. E eu tinha me inscrito para esse evento, para esse módulo. E na terça-feira já começou as atividades no laboratório, onde a gente conheceu os 2 laboratórios que usaríamos durante esse período. Mas logo na terça-feira a gente teve mais uma aula teórica, mais uma introdução do que a gente faria. E a ideia é que a gente tinha uma problemática, a gente tinha que atacar essa problemática de maneira teórica e depois partir para os experimentos. E todos os nossos resultados, tanto teóricos quanto experimentais, eles seriam apresentados no último dia de evento, numa mini palestra assim que cada um dos módulos daria. Tipo uma mini conferência dentro da escola, digamos assim. Tipo isso. Uma emulação, uma simulação de assim, você vai lá e realiza experimentos, tem teoria associada aos experimentos, aí no final você apresenta isso para a comunidade que estava ali participando, é isso? E exatamente nesse processo eu tive a oportunidade de aprender várias coisas, porque eu assisti... E qual que era a problemática? Desculpa, Samuel. A gente tinha que estudar o material. Qual que era? Você lembra o material? O material, eu não lembro. Tinha sério, né? Tinha sério. Ele era um heavy fermion, não lembro todos os componentes do material, mas tinha sério. E o sério, durante nossa estadia lá, foi até uma questão, porque em contato com o ar, o sério vira óxido de sério. E a gente precisava separar quantidades específicas de cada um dos componentes desse metal que a gente ia analisar. E o óxido de sério, ele é muito inflamável. Então, quando a gente ia lixar e cortar ele, o risco de pegar fogo era muito alto. Podia explodir o... Nossa! Podia, então a gente tinha que fazer tudo isso na pia, porque na primeira faísca a gente podia ligar a torneira e apagar minimizar. Isso, Mas foi legal, porque tinha um risco real ali, a gente tinha que prestar muita atenção. E vocês tiveram a coordenação, é legal falar, acho que o nome das pessoas que coordenaram, né? Você pode... Lembro, a professora responsável, né, a cabeça por trás desse módulo, era a professora Magda Fontes, lá do CBPF. Agradecimentos aqui, professora Magda, parabéns pela iniciativa. A escola realmente tem formado aí, permitindo que muitos jovens tenham aí a inserção nas atividades acadêmicas, científicas, então muito bacana, parabéns. Lá teve total apoio também de um aluno de pós-doutorado lá, o Jaime, que deu todo o suporte pra gente, tanto na área teórica, computacional também, que a gente teve que usar alguns programas, e na área experimental também. A gente teve contato com o professor Lúcio, que deu um suporte teórico muito bom, porque no meu módulo em específico, muitos ali não tinham tido contato com
não sabiam que era um direito de correlação eletrônica, então o professor Lúcio veio com esse suporte, que ajudou muito todos. Bacana, e você teve o suporte financeiro ainda da instituição, né? O evento, se eu não me engano, ele disponibilizou R$640 para pessoas que eram do sudeste do Brasil, e eu, como estou no estado de São Paulo, recebi R$640, que cobriam alimentação, transporte, Bacana. tudo que eu pudesse vir a precisar. E o hotel, a estadia, eles mesmos bancavam. Ótimo. Então eu tinha onde ficar durante essas 2 semanas de graça. E você conheceu o Rio de Janeiro ainda, né? E eu conheci o Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de visitar vários lugares, só não pude ir no Cristo Redentor porque estava muito nublado. Teve um turismo ainda associado à parte acadêmica. Teve. A gente teve a oportunidade de conhecer muitos lugares, mas como eu disse, infelizmente estava muito nublado, eu não consegui ir no Cristo. Que pena, então. Assim. Mas isso foi mais no final de semana, que era quando a gente tinha um tempinho livre. Perfeito, bacana, Samuel. É bacana, a ideia na verdade é você mostrar, né, para a comunidade exatamente as perspectivas que existem aí, as possibilidades de você participar de eventos científicos, escolas, mini congressos e temas relacionados. Isso aí de uma maneira de, aspas, personificar de fato, né, ao trazer aqui através da sua verbalização para o conhecimento da comunidade. Obrigado, Samuel. Queria só acrescentar também que além de todo esse suporte financeiro que o próprio evento deu, a própria Unesp também me forneceu uma ajuda de R$600, que eu poderia pagar taxa de inscrição e passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro. Excelente. Isso é muito importante, a gente agradece aqui todo o GCE, todo o suporte que foi dado para essa sua ida pro CBPF e que você tem aí outras grandes oportunidades já apresentando aí trabalhos e trazendo aí, né, divisas para a ciência, tanto paulista quanto brasileira. Sim. Muito bom. Perfeito. Vambora, né, professor? Como você fala? Vambora. É isso aí. Francisco, a gente vai falar um pouquinho para a gente sobre o SIC, né? Bom, então, como parte da iniciação científica que eu tenho desenvolvido com o professor Mariano desde o ano de 2022, uma das etapas dessa iniciação é você apresentar o projeto de iniciação científica que você está desenvolvendo com o seu orientador no SIC, Congresso de Iniciação Científica. E como eu entrei em 2022, a gente já decidiu apresentar em 2022 mesmo, não os resultados do projeto, mas apresentar o projeto, as perspectivas e tudo mais. E eu também apresentei ano passado, no segundo ano de C. E no primeiro ano que eu apresentei, eu fui agraciado com a oportunidade de participar da segunda fase. Entre os trabalhos da física, que foram apresentados, o meu foi selecionado. E foi uma super oportunidade. A primeira fase mesmo já foi super legal. Eu já, para me preparar, estudei alguns livros clássicos de termodinâmica e estatística que o professor sugeriu, o Pátria, o Ralph. Especialmente o Ralph, eu devorei o livro. Né? É um livro legal, esse livro é um livro bacana mesmo. Super legal, e no dia do SIC mesmo eu estava nervoso, mas eu vi o professor era um dos jurados, fiquei mais tranquilo até. Eu não era, eu me abstive. Mas estou seguro aqui. Mas foi bem legal, e aí na segunda fase, o GCE, a Unesp, eles financiaram a nossa ida para um hotel fazenda em Atibaia, onde eu encontrei pessoas de toda a Unesp. Isso foi muito legal. Uma integração ampla, né, de convivência, perfis diferentes, campos diferentes, isso é muito bacana. E todas as áreas do conhecimento? De todas as áreas. Eu conversei com todo mundo que estava lá. É bem expansivo, isso é muito bom. Continua assim. Fiquei amigo de uma galera que faz medicina lá em Botucatu, de uma galera de Dracena também, tipo, todo mundo. Temos um membro no grupo que é de Dracena. Tem até uma galera aqui no grupo que é. Mas todo mundo que estava lá estava muito feliz, porque é uma oportunidade muito legal. Você está num hotel fazenda... Falando de ciência, falando de pesquisa. Isso exato, e todo mundo muito feliz por estar lá. E sempre que você puxava conversa com alguém, você perguntava: e aí, o que você estuda? E a pessoa tinha a maior animação, a maior alegria de compartilhar. Muito bom. Era bem legal. É realmente quase que o desapego em fazer ciência pela ciência, de entender os fenômenos, de buscar realizar descobertas importantes. Acho que essa atmosfera ela paira de maneira bastante ampla, né? Sim, com certeza. Bacana. E aí tinham várias palestras e tudo.
E também todo o tempo conversando com o professor e com o Lucas, eles dando suporte, tanto na primeira quanto na segunda fase, no outro ano de SIC também. E esse ano também que E você foi daqui de Rio Claro, você foi pra, assim, trazendo as coisas bem pro nosso mundo aqui mesmo, né? Você foi, como que foi o meio de transporte? Foi uma van da Unesp Da mesmo. própria, tá. Eles marcaram um ponto de encontro e todo mundo, a galera do IGCE e a galera do IB, se encontraram e a gente foi de van pra lá. A galera toda. Teve lanche? Não, na van? Na van não teve, mas chegando lá já tinha um coffee. Tinha um coffee break. Ah tá, então tá bom. Tem isso, é muito importante, tem os bolachinhas, cafezinhos, isso tem que fazer, né? Tem que estar saudável para fazer esse exercício. Bacana, tem um outro ponto que seria legal você falar um pouquinho, que é o trabalho sobre pressão negativa, né? Uhum. Isso você pode dar uma panorâmica aí na sua perspectiva pessoal para trazer para o conhecimento. Bom, ano passado, por volta de outubro, o professor comentou com a gente da oportunidade de participar de um projeto que envolve pressão negativa, que é um conceito que para mim na época era totalmente desconhecido, e a gente foi estudando junto, o professor foi me dando super apoio, passou as referências, passou o Landau, o livro do Cefna, que são livros super legais de física e estatística. Porque o Landau é o Landau, né? É, Só com pra, certeza. O pessoal que talvez não seja da física que estiver assistindo não vai, né, perceber, mas o Landau realmente é um expoente, é um baluarte da física em todas as áreas, é por isso que está mencionando o livro do Landau em particular, né? É um livro que contempla muitos assuntos. Ele é muito rico, é uma E erudição. esse processo todo foi muito divertido, eu adorei. Ele cansava a gente, mas era muito recompensador. Cansava, mas eu gostava. A gente começava a discutir sobre o paper aqui 8 da manhã e até de noite, saía para almoçar, mas as discussões sobre física não paravam, mas era algo muito natural e muito leve, como o professor sempre destaca, como deve ser. Com Foi leveza, legal. com tranquilidade e alegria, porque senão não faz sentido a gente fazer ciência, né? Isso é Claro. bacana. E você pode falar um exemplo de pressão negativa agora, assim, mais fisicamente falando, daqueles que a gente discutiu no paper? Você se lembra? Bom, o processo de pressão negativa, ele está associado à cavitação, e esse processo, por sua vez, está ligado a uma fase metastável dos líquidos, onde surgem bolhas. Cavitação são as cavidades, e dentro dessas bolhas existe uma pressão exterior, outwards, no sentido para fora do recipiente onde ela está, e essa pressão que aponta para fora, ela, entre aspas, combate a pressão hidrostática que aponta para dentro. Por isso uma pressão negativa, porque ela está num outro sentido diferente. Como se alguém estivesse se cotovelando, né, na verdade. Sim. Como se a cavidade, essa bolha, essa voids, no termo em inglês, né, tivesse dando uma cotovelada naquilo que está envolvendo, né? Seria isso, né? Uhum. Bacana. Então, mas foi super legal aí, Isso, eu acompanhei todo esse processo. Foi legal, né? Uhum. A gente gosta, né? Então é uma maneira bacana da gente poder fazer ciência. O que é legal falar que esse fenômeno de pressão negativa, ele é considerado como relevante até para explicar a expansão acelerada do universo. Só para a gente deixar aí um exemplo de aplicação direta, né? Do entendimento de fenômenos físicos assim, bastante complexos. Bacana, né? Uma coisa legal do paper também é que tem várias sessões dele dedicadas a mostrar o caráter interdisciplinar da pressão negativa. É verdade, isso a gente conseguiu contemplar, né? Incluindo o caso de cavitação em si, a pressão negativa nos condutores moleculares da família TMTTF, Efeito capilar nas plantas. efeito capilar nas plantas, a pressão negativa na expansão acelerada do universo. Algo mais? Da teoria de mistura, que Já está incluído mais ou menos, mas é bastante amplo, parece que teve uma boa aceitação, né? A gente vai deixar um link aqui na descrição. O paper está para ser aceito, a gente espera que quando a gente publicar esse vídeo aqui, o paper já tenha sido aceito. com certeza. Daí a gente só vai publicar se o paper tiver já sido aceito. Então fica aí aí vocês vão perceber na descrição
do vídeo, né? Uhum. Bacana. Samuel, algum comentário a mais pra gente fechar esse mini episódio? Eu queria só ressaltar um ponto que o Francisco trouxe, que a maneira com que o senhor e o Não. Lucas fazem física Não. é muito divertido. Eu queria falar isso porque a gente sempre tá dando risada, sempre tá... É legal, é Não vai legal. falar que, né, senão tá tomando café. Sempre muito bem pautado com uma Ferreiro física. Rocher, Não, é. no café. É bacana, isso a gente tem que fazer com muita leveza mesmo para poder, né, permitir uma formação legal e ter aquilo que é o mais importante de tudo, que é a educação para lidar com a sociedade, para dar suporte para as pessoas, educar o pessoal que está começando. Isso é muito importante e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão, de alguma forma, não só assimilando, mas contribuindo nesse processo. Obrigado, Bom? professor. Obrigado pela Obrigado, oportunidade, super legal. Maravilha, então. Então a gente vai deixando por aqui. Eu agradeço então o Samuel, Francisco, todos os membros do grupo Física de Estado Sólido, em particular o Lucas pelo suporte amplo que tem dado nas nossas atividades aqui. Boa física, bons estudos, se cuidem e até a próxima.